Salve galera do nono ano, tudo bem? Hoje a aula é de probabilidade. Meu nome é Joana, eu sou estudante do curso de licenciatura em matemática pela Universidade Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, e junto com os meus colegas nós elaboramos essa aula. Nós esperamos que vocês gostem e que possa contribuir para o aprendizado de vocês. Vocês estão no último ano do ensino fundamental, partindo para o ensino médio. Nós aqui já estamos na faculdade. Na faculdade a gente começa a observar as formas como nós aprendemos. Não sei se vocês já notaram, mas geralmente quando o professor vai abordar algum tema, antes de partir para o que interessa, ele fala um pouquinho da história daquele tema, faz uma introduçãozinha, nem que seja muito rápida, sobre aquilo que vocês vão aprender. Então, nós vamos falar de probabilidade, que é uma palavra que deriva do latim probare, que significa testar ou provar. Um outro termo muito usado também é provável. Quando vocês tiverem alguma prova, então pode ser que perguntem qual a probabilidade ou o quão provável é possível de tal coisa acontecer. E a gente vai deslanchar sobre esse assunto nessa aula. Um pouquinho da história da probabilidade foi que no século XVII teve uma contribuição importante de um famoso jogador de jogos de azar. O nome dele era Chevalier de Marais, também conhecido como Pierre Fermat. Então, ele usava da matemática para ganhar jogos de azar. E certa vez ele perguntou para um amigo dele, o Blaise Pascal, que vocês já devem ter ouvido falar, sobre as probabilidades em relação a jogos com dados. Então, os dois começaram a discutir princípios que levaram ao que tornaria a teoria da probabilidade. Esse tema, teoria da probabilidade, se vocês colocarem no YouTube, tem vários vídeos legais para assistir, tá ok? Mas hoje a gente vai realmente fazer uma aula rápida sobre probabilidade, mas se interessando, busquem sobre o tema, que é bem legal e ajuda bastante gente no nosso dia a dia a entender algumas coisas, tá bom? Então, uma coisa importante de ter anotado aí no caderno é a definição e a fórmula da probabilidade. Definição. A probabilidade é um campo da matemática que estuda as chances numéricas de um evento acontecer, num experimento aleatório, ou a possibilidade de uma proposição ser verdadeira. Ou seja, é o número de vezes que um determinado evento pode ocorrer em um experimento aleatório. A fórmula da probabilidade está aqui do lado. Esse P maiúsculo com A entre parênteses, que é igual a N com A entre parênteses, dividido por N ômega entre parênteses. Explicando, o P maiúsculo é a probabilidade de um evento A acontecer, N, A entre parênteses, é o número de elementos no conjunto A. E o N ômega é o número de elementos no conjunto. A gente vai entender um pouco mais sobre esses termos. Vamos lá. Então, experimento aleatório. Experimento aleatório são aqueles experimentos que a gente não sabe muito o que vai acontecer. São aqueles que, mesmo repetidas várias vezes sobre condições semelhantes, apresentam resultados imprevisíveis. Então, o experimento aleatório é aquele que eu realmente não tenho como prever o que vai acontecer. O espaço amostral é um conjunto de possíveis resultados de um experimento ou fenômeno aleatório. Espaço amostral, por exemplo, de um dado é o 1, 2, 3, 4, 5, 6. São as coisas que podem acontecer. Esse é o meu espaço amostral. Olha lá. Assim, no dado eu tenho 6 possibilidades, né? Eu tenho o número 6 como o meu espaço amostral, né? Que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 possibilidades.
certo? Outro conceito importante é o de evento. Evento é qualquer subconjunto do espaço amostral de um evento aleatório, ou seja, o evento do dado é o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, ou seja, o evento, eu quero saber qual é a possibilidade de cair o número 2. O 2 é o meu evento, o meu espaço amostral é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? A gente vai fazer exercício e a gente vai treinar esses conceitos, tá ok? Essa fórmula, tá? Na aplicação dessa fórmula. Então, é legal a gente entender esse assunto porque no cotidiano muitas coisas são definidas através da probabilidade. Por exemplo, a determinação da vida útil de um componente eletrônico, desse celular, tablet ou computador que vocês estão usando. São usados cálculos de probabilidade para saber mais ou menos quanto tempo que eles duram. A previsão do tempo, a genética, por exemplo, de você ter a cor de um olho, ou a cor do cabelo do seu pai ou da sua mãe. Então, a cada experimento aleatório está associado o resultado do mesmo, que não é previsível, chamado evento aleatório, ok? Então, vamos praticar rapidinho aqui um pouquinho de exercícios, ok? Esse primeiro exercício do Enem de 2019, do ano passado, ou seja, muitas provas que vocês vão fazer, vocês vão ver que são de conteúdos que vocês aprenderam nem sempre no ensino médio. São construções de conhecimentos matemáticos que vocês vão adquirindo todos os anos e que lá na frente vão ser exigidos de vocês, ok? Então vamos lá. Uma locadora possui disponíveis 120 veículos da categoria que um cliente pretende locar. Desses, 20% são da cor branca, 40% da cor cinza e 16 veículos da cor vermelha, e o restante de outras cores. O cliente não gosta da cor vermelha e ficaria contente com qualquer outra cor, mas o sistema de controle disponibiliza os veículos sem levar em conta a escolha da cor pelo cliente. Ok, sabendo tudo isso, então, ele pergunta, disponibilizando aleatoriamente, ou seja, aleatório, qual é a probabilidade de o cliente ficar contente com a cor do veículo? Tem as alternativas aqui, vamos pensar então sobre tudo isso que ele está nos informando. Vamos lá, ele tem 120 veículos, é importante anotar os dados sempre, tudo que é falado, para a gente ver o que vai interessar para a gente e o que não, ok? Tem 120 veículos da categoria que o cliente pretende locar, desses 20% são brancos, 40% são cinzas, 16, aqui ele já não me deu em porcentagem, ele já me deu o valor correto, são vermelhos, e tem um número X aqui que são de outras cores, ok? Bom, será que eu vou calcular esse X? Não sei. Ele está querendo saber qual a probabilidade de o cliente ficar contente com a cor do veículo. Eu já sei que eu tenho 120 veículos e eu sei que desses veículos ele só não gosta da cor vermelha, ele não quer vermelho. Então, o que eu vou fazer? De 120 veículos, eu vou retirar vou subtrair esses 16 que são as cores que ele não gosta, correto? Então, aqui eu faço uma conta básica de subtração, certo? Que são 104, então, que ele gostaria. Então, a gente vai usar aquela fórmula da probabilidade, né? Que seria, né? Que a gente comentou lá no começo, probabilidade de ocorrer o evento. Qual o evento? Eu quero saber a probabilidade de ter as cores do que o meu cliente gosta, exceto o vermelho. Então, eu já excluí aqui o vermelho, eu tenho 104, olha lá, eu tenho 104, é o número de elementos do evento A. O meu evento A é o quê? Cair o carro que o cliente gostaria, com exceção de vermelho. Então, eu tenho 104 e agora é o número de elementos do evento, ou seja, no total eu tenho 120 carros. Então, eu tenho 104 possibilidades em 120 chances, né? Em 120 veículos que ele tem lá. Então, aqui deu
A gente só utilizou a fórmula mesmo da probabilidade para resolver esse exercício. Deu 104 sobre 120 avos, né? Que a gente fala. Então, a gente vê que a gente tem aqui a alternativa E, certo? Para essa questão. Ok, resolvido rapidinho. Esse exercício foi bem rápido, foi só a aplicação da fórmula mesmo. Agora, nós vamos falar um pouco sobre a probabilidade na nossa vida. Nós gostaríamos de falar sobre dados da pandemia, mas ainda não tem registrado algo que a gente pudesse usar na sala de aula. Por isso a gente vai falar sobre a dengue, que já são dados que têm registrados nos sites oficiais do governo, ok? Este é um gráfico, né? Vocês estão no 9º ano, vocês já conseguem fazer a leitura de um gráfico, né? Em colorido estão as regiões do Brasil. No eixo das abscissas, né? No eixo X, nós temos as 52 semanas do ano de 2019 e aí está distribuído o monitoramento das doenças causadas pelo Aedes, dengue, chikungunya e zika, ok? Nesse segundo gráfico está mais detalhado, as regiões têm ali as siglas dos estados, né? A gente consegue ver a dengue, né? Como foi a incidência nos estados. E agora, nessa tabela, a gente consegue ver a incidência para cada 100 mil habitantes. Eu vou trabalhar rapidamente com vocês como fazer a probabilidade de forma mental, bem rápida, bem tranquila, para vocês verem a importância realmente desse aprendizado no nosso dia a dia. Por exemplo, no Amazonas, para um habitante do Amazonas, olha, vejam, a incidência de 87,5 casos para cada 100 mil habitantes. Eu vou comparar aqui com uma região bem longínqua. Vou pegar o Rio Grande do Sul. Olha lá, incidência de 15 para 100 mil habitantes. Ou seja, fazendo um cálculo rápido, você já sabe que um habitante do Rio Grande do Sul tem 4 vezes menos chance de pegar dengue do que um habitante do Amazonas. Porque 15 vezes 4 é 90. E no Amazonas é quase 90, né? 87,5. Ou seja, rapidamente a gente consegue enxergar que um habitante do Amazonas tem muito mais chance de pegar dengue do que um morador do Rio Grande do Sul. Ou seja, vocês conseguem sentir como como a importância desse aprendizado, né, de probabilidade. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas eu não uso matemática para nada. Opa, claro que usa sim. Tudo na nossa vida influi matemática. Basta o olhar, a gente entender que tudo aquilo tá sendo, todas as informações estão sendo trazidas de uma forma que entra sim a matemática. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, que tenham entendido a fórmula, que tenham entendido os conceitos. Fica como sugestão a busca de vídeos com a teoria da probabilidade e nós esperamos que tudo isso passe e que vocês possam voltar para a sala de aula e que a gente possa de alguma maneira ter contribuído para esse aprendizado online para vocês, ok? Muito obrigada!